Olá, seja bem-vindo à Conexão TV Web, seja bem-vindo à melhor TV Web do Brasil. Eu sou Matheus Lima e estou aqui para você para mais um programa Mais Conexão. Hoje, aqui na Câmara Municipal, nós vamos visitar o Museu Histórico Municipal Tuani Toledo. Olha, incrível, incrível. Mike já está nos esperando, as duas, Gisele também já está nos esperando. Te garanto que vai ser um passeio sensacional. Então, você é nosso convidado, porque a partir de agora a gente vai dar zoom aqui no Museu Histórico Municipal Tuani Toledo e você vem com a gente. Primeiro eu queria dar boas-vindas aqui ao Mike, que vai acompanhar a gente nesse tour guiado. O Mike é diretor aqui do museu. Matheus, para mim é uma alegria muito grande receber você aqui, né? Muito eu, aqui a equipe também, né? As Gisele que trabalham aqui comigo. Poder trabalhar nesse espaço, que é um espaço muito especial que a gente tem aqui na cidade de Pouso Alegre, que procura preservar aí diversas memórias da cidade. E a gente teve oportunidade de trabalhar muitos anos também com o Alexandre de Araújo, né, que foi o fundador do museu. Então a gente dá continuidade a esse trabalho, é uma alegria muito grande, é uma honra, um privilégio. Pessoal, e assim, o senhor Alexandre, né, que trabalhou no museu até os 92 anos de idade, né? O Mike estava me dizendo com a preocupação, né? Porque a todo momento aqui no museu, né, se tem alguma inovação ou se tem algo diferente, mas a preocupação que vocês mantêm aqui em tudo que o senhor Alexandre construiu, em tudo que o senhor Alexandre deixou, né? Com certeza, Matheus, a gente procura preservar muito a memória dele, o trabalho que ele construiu aí ao longo de tantos anos do museu, né? O museu foi fundado em 1984, já tem uma grande história aí junto à comunidade e a gente sempre procura respeitar esse trabalho, essa dedicação que o Alexandre sempre teve aqui, pensando em cada espaço aqui do museu, com tanto carinho, ele que amava assim de paixão mesmo, tanto o museu quanto a história de Pouso Alegre. E pessoal, assim, vamos acompanhar, vamos agora começar o nosso tour aqui pelo museu. E olha, seja muito bem-vindo. Vamos tentar resumir, né, Mike, aqui dentro do programa, porque eu comentei, a cada centímetro aqui é muita história que a gente tem. Então a gente vai tentar resumir de uma maneira bem legal, e você que está em casa, você é nosso convidado para vir. E lembrando também, né, Mike, o museu é aberto para visitação quais dias da semana? O museu ele é aberto de segunda a quinta-feira, do meio-dia às 18 e sexta das 8 às 14, que é o horário administrativo aqui que a gente procura seguir da Câmara Municipal. Mas a gente também tem um horário no sábado, que é das 10 da manhã até às 16 horas. Então nesse horário você pode vir tranquilamente, trazer sua família, vir aí com seus amigos, fazer uma visita prazerosa no museu, que é uma visita longa, né? Então em um dia não dá para ver tudo, a gente vai aqui ver hoje um pouquinho sobre o museu. Vamos fazer várias partes aqui, a gente já está vendo isso daí, como que vai ser. Então, eu espero sempre vocês aqui para conhecerem esse espaço, né? Hoje vocês vão ter um gostinho do que é conhecer o Museu Histórico Municipal Tuani Toledo. Pessoal, sem demora, vem para dentro, vamos embora para mais um Conexão. Chegou a hora de dar zoom aqui no Museu Histórico Municipal Tuani Toledo. Vem com a gente!
começar, estamos bem já na entrada do museu aqui, e a gente já começa de cara com bastante história por aqui, né? Com certeza, aqui nesse espaço, né, que foi um espaço também idealizado pelo Alexandre de Araújo, a gente tem a Galeria dos Ilustres Pouso-Alegrenses. Então, Pouso Alegre é a terra natal de muitas pessoas, muitas personalidades que se destacaram de alguma forma, né, principalmente aí na sua vida profissional. Então, aqui a gente tem preservado nessa galeria fotos de diversos escritores, a gente tem políticos, médicos, advogados, militares, uma infinidade de pessoas aqui que deixaram seu nome escrito aí na história de Pouso Alegre. Embora a gente frise, né, que não são só essas pessoas, né, que são importantes para a nossa história. Hoje em dia a gente tem essa visão, né, que todas as pessoas fazem parte da história, todos contribuem. Bom, o museu, gente, ele está dividido em várias partes, né, em vários núcleos que a gente chama, né, para poder o visitante ele possa se situar dentro do museu, conseguir compreender um pouquinho melhor. Então aqui, por exemplo, a gente tem o núcleo História e Velocidade, que traz a roupa do Márcio Caruso, que foi um piloto de Fórmula Ford daqui de Pouso Alegre, que é vivo, que sempre vem fazer visitas aí para nós, que doou esse macacão de corrida. Aqui a gente tem uma foto aérea de Pouso Alegre, da década de 1990. Olha, 1990. É uma foto que chegou a pegar boa parte da cidade, né? Não pegou tudo, mas aqui mesmo onde nós estamos, ainda não existia o prédio da Câmara, né? Que esse prédio aqui é de 2008. O museu antigamente funcionava ali no centro da cidade, junto com a Câmara. Aqui eu gosto de mostrar porque aqui no museu a gente tem um acervo rico também de mapas, né, que são muito utilizados para pesquisa. Esse mapa aqui é um mapa da Vila da Campanha, por volta mais ou menos de 1810, da década de 1810. E nessa época, Pouso Alegre era uma freguesia que pertencia à Vila da Campanha. Essa Vila da Campanha é a cidade de Campanha? A cidade de Campanha, exatamente. A cidade que tem ali próxima, aqui também é Pouso Alegre. Então, o município, né, porque na época era já um município, né, mas a sede era uma vila, o município era muito extenso, né, então várias, né, o sul de Minas aqui, boa parte, praticamente todo aqui, né, esse extremo sul de Minas aqui, fazia parte da Vila da Campanha aí por volta de 1810. Aqui também, olha, a gente já tem um outro mapa, que é um mapa da bacia do rio Sapucaí, né, que é o rio principal aqui da nossa região, inclusive o rio Mandu também aqui, ó, que é um dos afluentes, né, o Sapucaí Mirim, que passa aqui por Pouso Alegre também, assim como o rio Sapucaí. O rio Mandu mesmo, né, nasce ali em Ouro Fino, sim, passa por Borda da Mata e Pouso Alegre. O rio Mandu aí, né, o rio famoso na memória dos pouso-alegrenses também. Depois a gente vai chegar ali na parte que tem algumas fotos. Então a gente tem aqui vários mapas de Pouso Alegre, mapas da região também, que ajudam aí o visitante a conhecer. Olha só o tamanho da cidade, né, na década aí de 1920, 1930. Estamos falando de uma geografia totalmente diferente, né? Exatamente. Aqui, ó, a praça principal, Avenida Doutor Lisboa. Aqui em cima o antigo cemitério das Cruzes, que foi desativado em 1917, que é na proximidade de onde hoje é a prefeitura. A gente tem uma parte também que as crianças mesmo gostam muito de conhecer, tem muita curiosidade, que é a respeito da memórias da cultura indígena, né, que a gente tem aqui alguns artefatos que pertenceram à aldeia Chucurucariri, que existe ali no município de Caldas. Aqui embaixo a gente tem fotos, né, de um evento que a gente realizou aqui e que eles participaram, estiveram presentes e doaram aí essas peças para o museu, que hoje eles vendem como artesanato, tá? Alguns, né, o cocar, por exemplo, eles ainda utilizam em algumas cerimônias, festividades, mas, por exemplo, o arco e flecha, né, já
uma peça aí mais do artesanato mesmo. Inclusive, essas pedras que estão aqui, né, nessa vitrine, são vestígios que ficaram dessa época, vestígios que contam aí a presença indígena aqui em Pouso Alegre antes da chegada mesmo, né, vamos dizer assim, do bandeirante, né, que é o que motivou a povoação aqui da nossa região foi a descoberta do ouro, né? Inicialmente aqui em Silvianópolis, depois em Ouro Fino. Foi algo que durou muito pouco, mas a partir daí as pessoas já foram se estabelecendo, né? E aí as atividades eram, né, agricultura, criação de gado. Então aqui na região do Rio Servo mesmo ali, né, entre Pouso Alegre e Espírito Santo Dourado, é comum encontrar esses vestígios, né? Aqui a gente tem um pedaço de um tronco de eucalipto, que dizem que foi o primeiro plantado em Pouso Alegre. Aqui, olha, a gente tem uma vitrine que conta um pouquinho sobre a história da escravidão. Então, a gente tem algumas peças que, né, estão relacionadas aí, que eram usadas para prender os escravos, né? A corrente, a algema, o giramundo, esse aí que era para prender pelo pé, né, pelo tornozelo. E a gente tem aqui o livro de ouro. Na verdade, esse é só uma réplica, o original fica guardado. O livro de ouro da Câmara de Pouso Alegre. Ele foi criado em 1887 e era onde se registravam cartas de alforria que eram adquiridas pela Câmara, né, que a Câmara ajudava com uma quantia, né, para conseguir a emancipação de escravos. E aí essas cartas eram registradas aqui nesse livro. Mas ele durou um ano apenas, né, porque no ano seguinte, 1888, né, foi abolida a escravidão. Então ele já não teve mais um uso, né? E ele faz parte aqui do acervo do museu também. Que a gente já vê alguma foto da catedral, é a atual, mas da parte de trás. Na época, a catedral era o edifício mais alto da cidade, né? Coisa que já não acontece mais. Já não tem os dois prédios ali do lado. Exatamente. Aí aqui o Mercadão também, né? Que é uma construção que já está modificada também. E aqui, olha, a gente tem um dos projetos de como seria a catedral, a fachada da nova catedral, que acabou ficando um pouco diferente. Ficou, assim, eu vejo a questão da cúpula, né, as torres. Isso, as torres também. A gente tem um acervo de fotos mesmo que é muito grande, muito rico. Então a gente sempre está procurando mudar, né, para que o público venha e encontre alguma coisa diferente também, né, que ainda não estava em exposição. Então com os objetos também a gente costuma fazer isso. Embora as pessoas voltem, sempre falam, nossa, mas eu nunca tinha visto isso aqui já tinha. E às vezes já, né, na época já existia, já estava aqui. Pessoal, a gente passou por um pedacinho, a gente já pulou muita coisa. Estamos só passando e é fantástico. Então, conhecer tudo em uma visita é impossível. É impossível, com certeza. Nessa parte que é dedicada à igreja, né, a Igreja Católica muito presente aqui em Pouso Alegre, que é uma sede, né, do bispado, né, a sede da arquidiocese. A diocese que foi fundada em 1900, inclusive a gente tem a foto lá em cima do Monsenhor José Paulino, que foi aí um dos responsáveis, né, pela criação da diocese. E aí a gente tem, contando um pouquinho da história de padres, bispos que passaram por aqui. Teve, né, também aqui alguns bispos que passaram, que marcaram, que fundaram escolas, instituições de ensino, e outros, né, benefícios para a cidade que acabaram marcando mesmo a história de Pouso Alegre. Então o exemplo mesmo é o Dom Otávio Chagas de Miranda, esse aqui, que foi o bispo que ficou mais tempo em Pouso Alegre, de 1916 a 1959. Então muitos aí se lembram do Dom Otávio. E na época, né, os bispos, creio que muito mais do que hoje, né, se vestiam aí com muita pompa. Sim, né? Sim. Então, por exemplo, aqui as roupas, se você olhar, né, as cores, já eram cores que muitas vezes se destacavam para diferenciar dos outros homens, né? Então aqui no caso a gente tem o par de meias e de luvas do Dom Otávio. Então era na cor rosa, roxa, que os bispos usavam mais.
Essa aqui já é uma pasta, olha só. Uma pasta com o brasão do Dom Otávio. Aqui também a gente tem umas peças muito bacanas. Inclusive depois, né, para quem visitar o museu também no final, a gente pode mostrar para vocês aí, para vocês terem um gostinho do nosso álbum de figurinhas, que é um presente que é dado, né, para todos os visitantes. Nessa edição última a gente colocou aqui esses dois itens, né, que é o abridor de cartas e o sinete, né? O sinete era aquele usado para lacrar mesmo, né, as correspondências. E eles pertenceram ao Dom Otávio, assim como o porta-selos, a caneta de pena. Tem algo ali, olha lá. Ó. São as iniciais, OC. Olha que legal. Punha na cera, né? Isso. Esquentava, né, aquecia ali e aí selava a carta. Esse trono aqui também, né, que é chamado de cátedra também, né, que era da antiga catedral, por isso que inclusive tem o nome de catedral, que é o trono do bispo. Esse era da antiga catedral mesmo. Inclusive naquela foto aqui que a gente tem da antiga catedral, foto interna, a gente vê aqui a cátedra aqui do lado esquerdo. É essa daqui. Aquela ali que vocês acabaram de ver. Então esse é o interior da antiga catedral, todo em madeira, as peças eram todas em madeira, havia os púlpitos, que é onde o sacerdote subia para fazer os sermões, as homilias. Então boa parte, né, do que está aqui na catedral mudou, né? A não ser, por exemplo, a imagem, né, do Bom Jesus, que é a mesma. Essa foto ela é pouco antes mesmo da demolição, né? O início da demolição foi em 1947 e a catedral assim, ela foi sendo demolida e a outra já foi sendo construída junto, então foi feito assim concomitantemente, né? Aqui mesmo a gente tem uma foto externa que mostra aí a catedral. Então ela começou a ser demolida pela parte da frente, né? Pelas torres. Sim. Aqui, por exemplo, a gente vê também a antiga cascata, que era uma espécie de monumento que havia ali na praça, que a população gostava muito, porque era um local onde você podia sentar e ficar conversando, batendo um papo, onde a banda de música tocava. E você vê que tem uns bancos em volta, né? Sim. Em torno dela. Em torno dela. Aqui ao fundo, olha, a gente vê um dos casarões antigos de Pouso Alegre, que era do senador Eduardo Amaral, né, que foi demolido para a construção do edifício Teixeira. Era um casarão enorme que existia ali. E você vê, né, assim, uns detalhes, né, aqui subindo, você já vê como algumas construções. Aqui também a gente vê o atual prédio do conservatório, né, dá para ver um pedacinho, que era a antiga Instituto Santa Doroteia. Instituto Santa Doroteia. Essa aqui é um outro trono, que era do Dom Otávio também, mas era na igreja de Santa Terezinha. E aí tem entalhado ali o brasão dele. Aí está escrito em latim: quem anda com simplicidade, anda confiante. A gente tem os quadros também da Via Sacra. Esses quatro, né, do lado esquerdo, eram da antiga catedral, e aquele da direita ali era do santuário. A gente tem as telhas do antigo santuário, né, que é a mesma igreja até hoje, né, mas a cobertura já foi trocada aí. Então essas telhas são de modelo francês e elas vieram mesmo da França. Foram importadas. Muita coisa se importava, né? Assim, a gente vê tudo isso hoje, mas a maioria, né, desses quadros, desse material era todo importado, né? Não era feito no Brasil. A gente vai ver, depois eu vou mostrar para vocês algumas peças ali que foram fabricadas, né, na Inglaterra, que é o chafariz e o poste, né, que não tinha esse tipo de indústria aqui no Brasil também. A gente tem uma parte que a gente conta a história da primeira igreja evangélica de Pouso Alegre, que é a igreja presbiteriana. A gente traz aí algumas imagens que foram doadas, né, pela igreja. Esse órgão, que por último pertenceu à igreja presbiteriana da Árvore Grande, mas que foi utilizado aqui também nessa igreja aqui da Rua Comendador José Garcia. Aí depois a gente já entra aqui numa parte do exército, né, que a gente tem aqui fardas,
Tem armas também, né? A gente tem uma coleção grande de armas aí que foram doadas pela população, principalmente naquela época, né, da campanha do desarmamento. Muita gente acabou doando para o museu que tinha essa possibilidade. Inclusive tem algumas aqui, essas duas aqui, né, o mosquetão e o fuzil, que foram doadas aí pelo Dr. Francisco Ernesto Barbosa Filho e que foram utilizadas durante a Revolução de 32. Que legal, pessoal. Isso, eram de um soldado paulista que desertou e ficou aí na fazenda do avô dele. E aqui em 1932 houve um combate muito famoso, né, que foi o combate da Vendinha. Sim. Fazia parte aí do contexto da Revolução de 32, né? E então o exército aqui, com a ajuda, né, de outras unidades, também conseguiu conter aí essa invasão, né? Aqui, olha, é uma das peças que são muito marcantes aqui para o museu, que é essa espada, porque essa espada pertenceu ao avô do Alexandre de Araújo, ao Maurício Braz de Araújo. Que a gente tem uma réplica da bandeira do Brasil na época do Império, né? Essa bandeira foi idealizada lá mesmo em 1822, né, pelo Dom Pedro I e com a ajuda aí do Debré. Então ela traz aí os símbolos, né, da época. Aqui a gente tem fardas, nessa farda aqui do Coronel Meyer, até a gente já viu uma foto dele ali atrás, né? Que ele foi o primeiro pouso-alegrense a comandar o 14º GAC, que é bem interessante também a participação mesmo Pouso Alegre na Segunda Guerra. A gente tem algumas medalhas de ex-combatentes, né, que combateram aí pela Força Expedicionária Brasileira, que lutou lá na Itália. Então a gente tem essas medalhas aí que, né, foram dadas aí, essas aqui em especial foram para o Mário Fernandes, né, que é pouso-alegrense. Aí a gente tem também, olha, a boina com o símbolo ali, né, da FEB, né, que era essa cobra fumando, né, que ficou sendo o símbolo do Brasil aí. Né, até foi quando a cobra fumou, né, que o Brasil só participaria se a cobra fumasse. Então, e fumou mesmo. Aqui a gente tem algumas peças, uma réplica, aliás, é um original mesmo, né, de uma bomba de napalm. A bomba de napalm, ela foi muito usada na Guerra do Vietnã. É aquela bomba, se a gente assistir alguns dos filmes, né, que retratam a época, a gente vê aquelas explosões, né, que incendiavam tudo, assim, as florestas geralmente. Então, inclusive por isso, né, por esse poder incendiário que ela tinha, ela acabou sendo depois proibida, né, o uso dela, do napalm, né, que é como se fosse uma gasolina gelatinosa. Então aqui essa era do Exército Brasileiro. A gente tem um outro canhão, né, tem um outro ali, já vou mostrar, mas esse aqui é um mais moderno, de fabricação dos Estados Unidos e da década de 40. Então aqui a gente tem a mira dele. Olha só, pessoal, aqui. Esse ele foi doado pelo... Foi doado pelo quartel, né, pelo 14º GAC. E esse foi o primeiro canhão usado pelo quartel daqui de Pouso Alegre, que é um canhão Krupp 1908, de fabricação alemã. E ele foi usado naquele combate, né, da Revolução de 32, o combate da Vendinha. Ele era puxado por parelhas de cavalos, e no caso a Alemanha mesmo, né, ela, final aí do século XIX, início do século XX, ela teve muito essa força aí bélica, né, essa força aí na fabricação de armas, tanto que foi uma das causas aí, né, dos conflitos, né, Primeira Guerra Mundial, depois Segunda. Então a Krupp, né, era uma fabricante de canhões assim para o mundo todo, né, e aqui para o Brasil também não deixou de vir aí os seus exemplares. Olha só, pessoal, aqui. Esse canhão também foi doado, né, pelo 14º GAC. Aqui na frente a gente tem a munição dele, essas duas partes, né, essa parte escura encaixada na cápsula, mas na hora que atirava apenas essa parte escura, né, do projétil que ia aí
para frente, né, como se diz. E aqui a gente tem outras peças também que estão relacionadas à Revolução de 32, né? Essa metralhadora Hotchkiss, fabricada na antiga Tchecoslováquia, 1911. E aqui, ó, eu esqueci de mostrar para vocês dois capacetes alemães da Segunda Guerra. Dois capacetes. Esse primeiro aqui foi de um militar alemão que esteve preso aqui no quartel de Pouso Alegre, né, junto com um grupo. Eles ficaram presos aqui entre o final de 43 e o início de 1944, lá no quartel. E aquele outro ali de trás, que aparece bem destacado a suástica, ele já foi trazido lá da Itália e doado depois aqui para o museu. Então são dois capacetes alemães da Segunda Guerra. Ter contato com esses, porque a gente vê muito, né? Isso. Essa questão da Segunda Guerra Mundial e de toda essa loucura que foi, né? E quando a gente tem contato e vê que realmente aconteceu, acho que acentua mais ainda. Parece que choca um pouco a gente, né? Choca. É como se você caísse em si e pensasse, nossa, isso realmente aconteceu, né, gente? Olha, e como que essas pessoas viviam, né? Como que eles eram tratados e... Então, assim, dá um choque de realidade na gente. Por isso que é importante, eu creio, visitar os museus, né? A gente acaba conhecendo tanta coisa e vivenciando muita coisa que às vezes a gente ouviu falar, já conheceu assim na escola ou através de alguma leitura, mas ali você consegue ver isso, né, de verdade ali e perceber como que era mesmo. O museu ele é um espaço de reflexão, né, e a gente vem não só para esse deleite, né, para a gente olha pela curiosidade, mas a gente acaba refletindo, porque as coisas nem sempre foram da forma como são hoje, né? Tudo é uma construção histórica, os costumes, os hábitos, as mentalidades, tudo isso vai mudando com o tempo, né? Então é bom a gente ter essa noção, porque aí eu acho que a gente fica um pouco mais aberto, porque muitas vezes a gente fala, não, sempre foi assim, então assim vai continuar sendo. E muitas vezes não foi, né? Muitas vezes passou por um processo aí histórico. Por exemplo, aqui, olha, a gente tem uma peça que é uma fraque, né? Sim. Esse tipo de vestimenta com a cartola, que foi aí usada pelo Custódio Ribeiro de Miranda, a gente tem até a fotinha dele ali embaixo, que foi o primeiro diretor do Hospital Regional, 1921. Então, naquela época, o chique era usar essa roupa aí, né, que ele usou, no caso, para a inauguração. Nós temos uma parte dedicada aos escoteiros, né, a gente tem alguns uniformes, porque aqui em Pouso Alegre, atualmente, a gente tem 2 grupos escoteiros, mas a história do escotismo aqui é bem antiga, né, remete lá aos anos 30, 40. A gente teve também o José Amâncio, que foi um marco aí também no escotismo em Pouso Alegre, né, e inclusive ele doou também para a gente aqui alguns itens que estão nessa vitrine, esses animais empalhados mesmo, foram doação do José Amâncio. Aí outros utensílios, né, utilizados principalmente nos acampamentos, né, a bússola, lanterna, canivete, o apito, o cantil e um canivete colher aqui. Aí depois a gente tem a parte da polícia militar, da presença aqui, sobretudo com a criação do batalhão, né, que foi em 1982, o 20º Batalhão. Inicialmente ele começou ali no Mariosa, a gente tem até um quadro ali com uma pintura dessa sede, da primeira sede do batalhão. Aí a gente tem várias fotos da presença da polícia em desfiles, em ações, né, aqui na cidade. A gente tem uma foto ali da antiga cadeia, da Silvestre Ferraz, que foi desativada aí há pouco tempo, né? Desse outro lado a gente tem vários instrumentos musicais, órgãos, né, órgãos elétricos. Essa pianola é de 1910, fabricação dos Estados Unidos, e ela tem esse nome porque ela tem esse mecanismo aqui, ó. Ela é um piano, né, com esse mecanismo que você
inseria aqui um rolo de papel que era todo perfurado com as notas musicais. Conforme ele ia girando, né, ia rodando, esses furinhos aqui iam sendo tampados e destampados. E aí o ar fazia com que os martelos fossem batendo ali atrás nas cordas. E aí o som era reproduzido. Então não precisava ter, né, uma pessoa que soubesse tocar o piano. Bastava acionar ali e ficar pisando nos pedais. Essa em especial, ela pertenceu a um cinema aqui de Pouso Alegre, o Cine Éden, e foi utilizada aí nas décadas de 20, 30. Fabricado expressamente para o clima do Brasil, pela Rio de Janeiro e São Paulo, e mandou no nosso idioma, né? Tiveram esse cuidado. Mas com certeza também não era qualquer aquisição, né? Realmente era um objeto bem caro, né? Aqui a gente já tem a radiola, que é um aparelho que é rádio e vitrola, né? Ele toca disco e reproduz aí as rádios, né? E ela era um móvel, né? Sim. Compunha assim, né? Um móvel da casa. Agora eu queria mostrar aqui, que eu comentei ali, o poste de iluminação, que é esse aqui. Os fios eram por dentro dele, por baixo da terra. Esse daqui é a fabricação que você comentou? Da Inglaterra. Da Inglaterra? Final do século... Aliás, esse é início do século XX. Muito trabalhado. E mais uma vez, né, falando de material todo importado, né? Sim. E olha só, pessoal, esse passeio tá incrível, né? Estou aqui para falar para você da Ágata Soluções Contábeis. Esse escritório de contabilidade completo para você, pessoa jurídica, para você, pessoa física. Agora a gente está aí em época de imposto de renda. Procura a Ágata Soluções Contábeis. Estou deixando aqui todos os contatos, o site, o WhatsApp da Ágata Soluções Contábeis. Você vai falar lá com a Jane, com a Rose. Ei, Ney, um abraço para você, meu amigo Gabriel, agora na Seleção Brasileira de Karatê, né? Que orgulho, meu Deus, que orgulho. Olha, e para você que quer conhecer um provedor de soluções completas, para você pessoa física, para você pessoa jurídica, no que tange contabilidade, procura a Ágata Soluções Contábeis, viu? Estão esperando para te atender com agilidade e com muita eficiência. E não esqueça, não perca o prazo do imposto de renda. Fala com a Rosiane, fala com a Jane também, tá bom? Ágata Soluções Contábeis. Agora a gente vai voltar aqui para o museu. Vamos embora, vamos continuar o nosso tour. Aí aqui a gente tem o memorial do Alexandre de Araújo, é um espaço dedicado a ele. A gente tem a mesa, né, a escrivaninha com alguns objetos de uso dele no dia a dia, inclusive a máquina de escrever, que ele usava sempre, os óculos, a lupa, né, que ele lia muitos documentos antigos, às vezes para fazer alguma transcrição, e a coleção de discos, CDs, que ele tinha uma coleção muito grande. Na casa dele ele tinha um cômodo que era dedicado à música, que ficava assim na parte superior da casa. Então ficavam aqueles quadros, né, de cantores líricos, e era onde ele ouvia mesmo a música e cantava também. A gente tem até uma foto dele mais jovem ali, se apresentando no Colégio São José. O Sr. Alexandre, a gente fala que ele é insubstituível, né? Não existe como substituí-lo. E assim, para nós é como se ele estivesse aqui ainda. Então, em tudo a gente está sempre tentando manter esse amor mesmo, né? Eu acho que a principal palavra que definia o Sr. Alexandre era amor. Ele era uma pessoa muito amorosa, ele tinha um carinho muito grande e a gente teve a oportunidade de conviver com ele, então a gente aprendeu muito isso do Sr. Alexandre. Mas a gente não é nem um pouquinho do que ele era, porque ele era demais mesmo. Nossa, é uma saudade. E esse ano a gente comemora os 100 anos, né, de nascimento do Alexandre. A gente está preparando algumas atividades especiais, depois vocês curtirem aí as nossas redes, vocês também vão ficar atentos para ver, né, como vai ser essa comemoração. E aqui mesmo, né, a gente tem as fotos do Rio Mandu ali, né, porque o Alexandre mesmo gostava muito, ele chegou a nadar no Rio Mandu, tinha um trecho do rio ali que era o Lava Cavalo, né, que era um trecho que era possível, né, você nadar, né, os jovens da época, os rapazes nadavam muito ali no Lava Cavalo,
que era um trecho mesmo onde os cavalos do quartel eram levados para tomar banho, né? Aqui mesmo, olha, a gente tem uma foto do Alexandre no trampolim do lava-cavalo. Eles chegaram a construir até um trampolim. Ele com o cachorrinho ali. 1935. Aqui também a gente tem uma parte do cinema, né, dedicada ao cinema de Pouso Alegre. Aquelas cadeiras da frente eram do antigo Cine Eldorado, da plateia do Cine Eldorado. Ficava ali na esquina da Comendador com a Adolfo Olinto. Aqui a gente tem a cadeira do Fleming, que foi um cineasta que ele era de Ouro Fino, mas ele veio para Pouso Alegre com 18 anos e aqui ele produziu filmes, e por isso ele é considerado um dos pioneiros do cinema no Brasil. E essa cadeira é da década de 20. Olha só, pessoal. Se não me engano é de 1923, ano que vem ela faz 100 anos. 100 anos, isso aí, pessoal, olha que bacana. E aqui, ó, essa é uma das últimas doações que o museu recebeu, que são projetores Byton. Eles foram doados pela Superintendência de Cultura, que eles ficavam lá no Teatro Municipal. Eles foram instalados ali nos anos 80, na época do Cine Clube, que era um projeto que exibia filmes gratuitos para a população. Então, esses projetores faziam parte desse projeto, né? Mas eles são antigos, eles são lá da década de 50. Eles vieram de Caxambu para cá. Eles são de fabricação brasileira, ó, de São Paulo, pela Byton. E eles reproduziam, cada um reproduzia filme de até 20 minutos. Então por isso que tinha que ter dois, porque era feito, né, o revezamento. Quando terminava um rolo, o outro já era acionado ali. Aqui, olha, essas hastes, tá vendo? Elas acendiam, né? Era ligado na energia elétrica e isso aqui formava uma fonte de luz, né? Que era muito forte, evidentemente eles tinham que estar com essa parte aqui fechada. E nisso, né, essas hastes, elas acabavam liberando uma fumaça que era tóxica, né, ali quem estava ali na sala de projeção, né, pro projetista, então por isso que havia esse sistema de exaustão. Eu estou vendo ali, agora que eu reparei, o outro também tem, né? Só está desencaixado. Só está desencaixado, Aqui, pessoal, a saída dele aqui, ó. Isso. Esse aqui ficou completo, né? O outro ainda faltaram algumas peças, mas esse aqui ficou completinho. Aqui guardava o filme, colocava, né, o filme. Isso. 20 minutos. E aí ele ia descendo por aqui, né? Ia passando rapidinho as... Sim, e vinha aí para essa outro. Vinha para esse daqui. Aqui também a gente tem alguns projetores, né? Mas esses são mais de uso doméstico e de várias épocas. Esses dois aqui mesmo foram de um ex-prefeito, que era o Antônio Ribeiro, que era alguém também que gostava muito de fazer filmes assim, né, aqui na cidade, e doou, e a família dele doou pra gente. Depois a gente tem aqui, né, essa vitrine contando um pouco da história da fotografia. As máquinas fotográficas mais antigas estão desse lado, né, que são essas quadradinhas aí, tipo caixão. Aqui a gente tem, por exemplo, essa que, né, tinha o flash encaixado e a cada vez que o flash acionava, a lâmpada queimava. Então o fotógrafo tinha que andar com várias lâmpadas ali. Esse aqui é um ampliador fotográfico. Ele é utilizado aí no processo de revelação da foto, né? Porque a foto era um filme, né? Você ia tirando, depois levava o filme para a loja para ser revelado, né? Então esse aparelho era usado para ampliação. E aqui a gente tem várias máquinas fotográficas, inclusive Polaroids, né? Aquela que a foto sai instantânea. Essa bicicleta foi de um funcionário aqui da Câmara Municipal, né? Porque o museu, eu até esqueci de falar ali no começo, né? O museu pertence à Câmara, né? Ele é mantido pela Câmara Municipal. E essa bicicleta era de um funcionário que trabalhou aqui na Câmara, que era o José Antônio Rodrigues, que fazia entrega de correspondências, de cartas aí para a cidade. Aqui a gente tem as TVs, né? De vários modelos também. As TVs em preto e branco, né, como essa aqui, com a alcinha. Olha só. E aí tem as em cores também. Aqui também a gente tem várias fotos de Pouso Alegre. Olha que interessante essa, sobrevoando.
É, um aviãozinho sobrevoando. Sobrevoando a praça. Uhum. Aqui a gente ainda vê a antiga cascata, então essa foto é provavelmente década de 30. Verdade, já tá ali atrás das árvores, né? É. Olha que legal. Aqui que é onde o Cine Iris funcionou, foi assim, um dos primeiros cinemas de Pouso Alegre, se não o primeiro, que é onde o Fleming trabalhou, que a gente falou sobre ele ali, que ele veio para gerenciar esse cinema. E aí ele acabou também fazendo os experimentos dele como cineasta mesmo. Ali é onde é Pernambucanas hoje? Isso, naquela... bem próximo ali, né? Isso, por ali mesmo. Olha que legal, pessoal. É, aqui o edifício do fórum, né, antigo fórum, que tá lá até hoje, né? Olha, aqui a gente tem uma foto aérea, essa foto é de 1967. Olha só, o pessoal já vê a cidade bem mais encorpada, né? Isso. Mas aqui ainda, né, os prédios, mais do que 2 pavimentos, praticamente, né, quase não tinha, né? Sim, Eram, sim. no máximo 2. Aqui o antigo casarão do senador Amaral, né, que eu comentei. O antigo mercado. Ali você já pega, ó, em cima você já pega o santuário ali, você já enxerga. Isso. Aqui para cá, né? Na época João era o Beraldo. colégio, né? Isso, Colégio das Doroteias. Colégio das Doroteias. Olha, aqui mais perto, né? Os casarões ali da praça. Esse aqui ainda existe até hoje, né? Pelo menos esses detalhes aqui a gente ainda consegue ver. É verdade. E aqui a praça, aqui a gente já consegue, né? A fonte. A fonte. O sol, o pessoal de terno, sua gravata. Aqui sentado, talvez fumando um cigarro, de terno, de chapéu, os carros. A presença das árvores também, né? A cidade toda arborizada. Muito bem. Aqui uma charrete, ó. A gente tem na parte de dentista, os antigos consultórios. Esse aqui é do século XIX, foi doado para a gente, uma família lá de Poço Fundo. E é a cadeira do dentista, que era desmontável, né, porque ele ia atender as pessoas em casa, e a caneta, né, que era o motor de corda, que chama, né, que aqui é a caneta do dentista, e para que ela funcionasse tinha que acionar com os pés, né, tinha um pedal ali e acionava aí o funcionamento dessa caneta caneta do dentista. Pouco o mecanismo de máquina de costurar. Sim, lembra muito. E aí depois surgiu o consultório fixo, né? Esse aqui era do asilo aqui de Pouso Alegre, o asilo Betânia. Ali atrás também a gente tem algumas peças que eu acho que muita gente vai se lembrar, né? Das seringas de vidro. Ah, sim. Né? Que elas não eram descartáveis, né? Não se usava ainda seringa de plástico. E aí fervia depois do uso para poder reaproveitar. Então essas caixinhas de metal mesmo eram com essa finalidade de não só de guardar, mas também de ferver, né, de esterilizar aí as agulhas e a seringa. A maletinha que foi do Dr. Antônio de Barros Lisboa, que foi médico aqui em Pouso Alegre. E um aparelho de fazer supositório, que era da farmácia Queiroz. Olha. Fundada em 1872. Aí as máquinas de costura, toda a casa praticamente tinha uma. A Singer, né, que era a mais famosa. E era um móvelzinho mesmo da casa, né? Aqui a gente tem o carro de bois. Hoje em dia são mais os desfiles, né? Mas antigamente era um item usado, né? Como transporte mesmo. Lá ao fundo a gente tem a foto da antiga igreja matriz, né? Depois catedral, e a Praça Senador Zé Bento. Esse também foi a ideia do seu Alexandre, de fazer o fundo ali com uma foto antiga, né? De
Pouso Alegre. E inclusive ele já tinha escolhido a foto mesmo. A gente fez depois que ele faleceu, mas a gente manteve a foto, já tinha escolhido. Que legal. Aí a gente aqui montou, né, a cozinha e a sala, conforme também a idealização do Alexandre. Esses dois espaços aqui são assim, você realmente volta no tempo, volta, sim, todos os detalhes que vocês colocaram aqui, muitas peças a gente conhece, mas a gente volta numa cozinha. O fogão a lenha. Fogão a lenha muito típico, né? Muito. As panelinhas de ferro. As panelas de ferro. Chaleira. Até a iluminação lá no fogão, vocês estão vendo? Isso. Dentro do fogão. Essa iluminação que o Marcos Amâncio fez para nós. O fogão foi o seu Zé Antônio que fez também. Vários objetos, né? Lá na parede a gente tem a peneira, uma balança antiga, uma batedeira manual e um pegador de brasa também. Aí os moedores. E aqui embaixo, olha, a gente tem o antigo sabão de cinza, que ele era feito com gordura de porco e com a cinza que era retirada ali do fogão a lenha. Antigamente não tinha, né? Todo mundo tinha acesso a sabão, então ele era usado para tudo, para tomar banho, lavar roupa, para lavar louça, o pilão também para socar os grãos. E aqui a sala, que também tem peças de várias épocas. Por exemplo, a TV, que é a primeira TV em cores vendida em Pouso Alegre, em 1972. Com os pés, né? Isso. Tem o ventilador, que é da década de 1920, ele ainda funciona. Enceradeira, que era, né, depois substituiu ali o escovão. Sim, já. A máquina de costura, que já é uma de 1962, também já é uma mais moderna. Já é maior, né? E lá no cantinho a gente tem uma réplica de um gramofone, né, que é aquele toca-disco mais antigo. E depois aqui a gente tem a parte da escola, né, as carteiras escolares. A gente tem quadros de formandos aí né, do Colégio São José, da Escola de Farmácia que existiu aqui em Pouso Alegre. A gente tem também aqui contando, né, um pouco da escrita, né, que está relacionada aí também às escolas, né, as penas. No início, né, eram penas de aves, depois foram as penas de metal. Olha só. Aí tem o mata-borrão, que era esse papel, né, que era utilizado para tirar o excesso da tinta. E assim, principalmente nos objetos antigos, né, as gravações eram muito comuns, né? Seja uma caneta, uma régua, uma peça. A gente viu mesmo lá do Dom Otávio, né? Sim. Tinha gravação. Aqui está do Coronel Joaquim Ribeiro de Abreu, que era o Coronel Ribeirinho, que a fazenda dele era toda essa região aqui do bairro Primavera. Grande pra cá. E essa régua aí pertenceu a ele. Aqui 2 telefones. Alguns, né? Do telefone analógico. Teve contato, o famoso cateado, que se punha no telefone, e mais ainda com o celular. O celular. E que hoje já estão no museu, pessoal. Já. E aqui o mais antigo, né, que é o telefone de magneto. Esse aqui era da antiga rede mineira de viação, né, da estação. E aqui, né, havia manivela para você fazer. E aí a carga elétrica, né, fazia com que você conseguisse fazer a ligação mesmo. Falava com a central telefônica e eles passavam a ligação, né? Não tinha um número para você discar, né? Você falava o número, né? E aqui é para ouvir, né? Aqui ouvia, aqui falava. Nessa parte a gente tem várias vitrines, né, com objetos do dia a dia mesmo, né? Aqui tem relógios, uma infinidade mesmo, né? Tem grampeador ali, a lupa, aliás, a lupa não, a
luneta. Esse aqui que é bem interessante, que é a galocha, que era usada quando chovia, para você não molhar o pé, você calçava a galocha. Aí tem as miniaturas, isso, a balança também. Os ferros. Pessoal, é muito legal, né? A gente vê objetos, né, nossos que a gente nem percebe que caiu em desuso ou... E eu acredito também que normalmente quando a pessoa vem ao museu e ela olha, ela às vezes nem lembrava. Por exemplo, essa balança aqui mesmo, aqui no museu, quando eu vi, que eu percebi, falei, gente, o quanto que usava essa balança. Eu lembro lá em Puyuna, lá na roça. Era muito utilizada. Então, aqui a gente acaba lembrando de muita coisa que a gente nem lembrava mais, né, que existia. Aqui, por exemplo, a parte de higiene, né, a gente tem cortadores de cabelo, secadores, barbeadores também. O cacheador de cabelo, que é essa peça aqui, esquentava no fogo, enrolava na mecha e o cabelo ficava cacheado. Aqui uma outra peça que muita gente conhece, talvez não dessa forma, né, que é o mimeógrafo. Esse aqui é um modelo bem antigo, dos anos 50. Ele tinha até um recipiente aqui onde era colocado o álcool. Olha que legal. Então esse já é uma peça mesmo que as pessoas tinham muito contato, né, com a escola e tal. E hoje muito em presente, dia já não tem mais, né? Hoje eu uso o Xerox. E aí as famosas, né, máquinas de escrever, de vários modelos. Também, assim, presente na nossa infância também. Aí tem uns computadores, né, esse aqui é um notebook, esse aqui já é um computador de mesa, mas portátil. Né, ele encaixava essa parte do teclado aqui, você carregava. E esse é o CP500, que é um desktop mesmo. Não tinha mouse, né? Os comandos eram todos pelo teclado. Aqui é a unidade, né, de disquete, né, que era grande assim para disquete maior que eles colocaram. Isso. Aí nessa parte a gente tem pinturas, né, algumas obras de artistas locais aqui, retratando Pouso Alegre, locais da cidade. Essa aqui mesmo é Pouso Alegre 1830. Com a primeira capela, no local aproximado ali de onde hoje é a catedral. Né, aqui é a Avenida Doutor Lisboa, com teatro já, lá no fundo já a Igreja Matriz. E aí o Mercadão Antigo, né, a entrada dele, e o obelisco do Centenário de Pouso Alegre, que foi construído em 1948. Depois, com a demolição do mercado, ele também acabou sendo demolido. Aí tem a parte do carnaval também, com essa fantasia que é de uma escola de samba aqui de Pouso Alegre, é a Império do Mandu. E depois a gente tem várias fotos também dos blocos, né, que foram muito famosos aqui, o Aristocrático, o Sossega Leão. Aqui a gente tem a parte da história política, né, a história da Câmara Municipal, tem os ex-prefeitos de Pouso Alegre. Ali as bandeiras, né? A primeira que foi ali o estandarte, que é esse que está, né, deitado. E depois ali em cima a primeira mesmo bandeira do tipo que a gente conhece hoje. Mas logo em seguida foi feita a atual. Isso tudo na década de 70. E é curioso porque a Câmara Municipal, na época, quem administrava o município era a Câmara, né, no século XIX, né? Depois que as prefeituras são da década de 30, 1930. Então aí passou a haver a divisão, né? Poder executivo e legislativo no âmbito municipal, né? Porque antes era tudo a Câmara. Por isso que a Câmara é mais antiga que a prefeitura. A Câmara é de 1832, enquanto a Prefeitura aqui de Pouso Alegre, a instituição é 1931, né, que foi o João Beraldo o primeiro prefeito mesmo, com esse nome, né, prefeito. Mas antes tinha os ex-presidentes da Câmara que eram chefes do Executivo. Esses móveis eram da Câmara quando foi construída lá no prédio na Rua Dalberto Ferraz,
que era inclusive chamado de Palácio do Mandu. A gente tem até a placa ali. Então aí quando construiu o prédio, esses móveis aqui, né, a mesa, a tribuna, porque aquelas cadeiras, né, aquela cadeira do meio ali, ela é de 1892. Caramba. Né? Ela tem, mais uma vez, gravado ali no... Aí já é o brasão da República. Brasão da República, né? Pessoal, tô aqui com as duas Giseles. Olha, essas duas pessoas fantásticas que me receberam desde o primeiro contato até aqui no museu, quando eu liguei, né? Foi com a Gisele 1 ou 2? Primeiro, depois a Gisele. Foi que eu entrei em contato primeiro pelo telefone e depois pelo WhatsApp, e assim, que simpatia. Eu acho que não fico muito feliz em terminar esse vídeo trazendo vocês duas para frente da câmera, porque elas não queriam, mas para parabenizar assim, todo o cuidado que vocês têm com o museu, todo o cuidado, e assim, a maneira que vocês recebem as pessoas que chegam aqui, eu acho que isso é muito importante. Mike também, que pessoa incrível. Então, assim, muito obrigado e parabéns por esse trabalho incrível que vocês fazem aqui perante o museu, viu? Nós agradecemos. Uma alegria, um prazer recebê-lo. A gente espera que desperte interesse aí do pessoal de vir conhecer o museu. Estamos de portas abertas. Nós vamos deixar, né, um exemplar completo de presente para você. Muito obrigado, pessoal. Olha que honra mesmo, o álbum de figurinha completa aqui do museu. E com muito carinho. Eu quero colar, eu quero ver, eu quero participar. Muito, muito obrigado mesmo. Que Deus abençoe vocês. E você que nos acompanha em casa, vem aqui para o museu, né? Ô Mike, o gostinho de quero mais tá bem acentuado, viu? Bem acentuado mesmo, porque é muita história, né? Tudo que vocês preservam aqui. Que bom que você gostou e que deu esse gostinho de quero mais. Espero também que no público também que está nos assistindo. E faço o convite para que vocês venham visitar o museu, venham aqui conhecer pessoalmente esse espaço, se admirar aí com as coisas que nós temos aqui, né? Tanta peça antiga, tanta foto, e conhecer um pouco mais da história, se inteirar mais um pouquinho aí da nossa história, de tudo que faz parte da nossa vida, né? Que o passado conta muito sobre quem nós somos. E o museu é um espaço de identidade, né? Aqui você se encontra também, você acaba descobrindo muitas coisas que, né, você vivenciou, que tinha na sua casa, na casa de algum parente. Então, espero ver vocês aqui no museu, sempre aí visitando aqui, conhecendo mais cada pedacinho aqui do nosso Museu Tony Toledo, levando para casa também o nosso álbum de figurinhas. Espero que tenha gostado. Deixe o seu like, deixe o seu comentário se você gostou, deixe a sua experiência que você já teve aqui no museu, a visita que você já teve, o que você mais achou interessante aqui no museu, e que fique esse gostinho de quero mais, porque com certeza voltar a gente volta, viu, Mike? Se puder, então tá bom. Por um, dois. Mas o nosso objetivo principal é que você venha para cá também, que você venha ter esse contato com essa nossa história, não só de Pouso Alegre, mas a nossa história de vida, né, que a gente tem aqui no museu. Que acervo. Obrigado, Mike. Eu que agradeço, viu? Voltem sempre, tá bom? Com certeza. Obrigado. Para você que nos acompanha, tchau, tchau. Até o próximo Mais Conexão. Já já a gente vai dar zoom em outro local incrível. E claro, você é o nosso convidado sempre. Tchau, tchau.